O André Henning foi o nosso entrevistado no Roda Mídia do mês de setembro. Para você que não pôde conferir na íntegra, eu preparei esse vídeo com os melhores momentos. Ele falou sobre o futuro dele na carreira, sobre a forma como já lidou com as críticas e muito mais. Eu levo na boa, cara, porque primeiro é verdade que eu grito mesmo. Então, assim, eu realmente, a minha transmissão é num tom elevado. Uma época me incomodou um pouco quando passaram a me descobrir, inclusive gente especializada, né, dita especializada, que descobriu a gente 10 anos depois que a gente estava no ar, que já é bem suspeito, mas passaram a descobrir a gente e passaram a trazer uma análise meramente de preferência pessoal. Olha, eu acho que esse cara grita muito, mas não tinha junto uma análise técnica, se eu acerto ou erro o nome de jogador, se eu consigo fazer bem a leitura do jogo, se eu faço bem a venda do conteúdo do evento que nós estamos transmitindo. Pessoas que não faziam uma análise do que um narrador tem que fazer numa transmissão. O narrador, ele não tá lá só para falar quem tá com a bola e quem fez o gol, porque isso o cara tá vendo em casa, a grande maioria. Nós temos, evidentemente, deficientes visuais, temos gente que a imagem pode não estar tão boa, mas 99% está vendo. Um narrador só para isso, você não precisa. Então você precisa do cara que saiba construir aquilo, o cara que saiba vender aquilo, o cara que saiba, no meu caso, durante muito tempo, foi vender a emissora inteira, porque o cara ia lá para ver um jogo da Champions, mas tinha outros tantos conteúdos que eu tinha que falar para ele que tinha lá, que estava transmitindo lá. Então eu tenho um monte de outras responsabilidades para fazer numa transmissão, inclusive narrar o jogo. E a análise que era feita por alguns, nesse momento de descoberta, era assim, pô, eu não gosto, esse cara grita demais. Tá, mas que mais? Né? Discorra sobre o tema. Não, nunca vi narrador gritar, nunca vi. Então, assim, existe a falta de costume, e tudo isso eu sabia, tudo isso eu compreendia. Algumas me deixaram chateados porque dava a entender que tudo que eu tinha conquistado na minha carreira até aquele momento, que eu já tinha 15 e tantos anos de carreira, já tinha narrado Olimpíada, já tinha narrado futebol, já tinha reportado futebol, já tinha feito cobertura de seleção brasileira campeã do mundo, já tinha narrado Champions, já tinha feito um monte de coisa, tudo ficou resumido a, pô, esse cara só grita. Como se eu tivesse, há exatamente 26 anos e 2 dias atrás, ido lá na rua Conde Pereira Carneiro 226, em Pernambués, em Salvador, na Bahia, e ficado gritando lá na porta pro Mário Quetz me dar emprego. Só gritando. Porque os caras falam que eu só grito, né? Então, Mário Quetz, me dá emprego, Mário Quetz. Aí ele abriu a porta da Rádio Cidade. Aí eu resolvi sair de lá e fui pra Band FM em São Paulo. Cheguei na porta, na Rua dos Radiantes, número 13, no bairro do Morumbi, em São Paulo, fiquei lá gritando. Éder Luiz, me dá emprego, Éder Luiz, me dá emprego, Éder Luiz. Aí ele me deu emprego. Aí eu saí de lá e fui para o Esporte Interativo na Rua Visconde de Ouro Preto, número 75, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e fiquei gritando, me dá emprego, me dá emprego. Não foi isso que aconteceu na minha carreira. Eu fui procurado para trabalhar no Esporte Interativo. Já recebi vários convites para trabalhar. Então, quando o cara vira e fala, pô, esse cara só grita e não faz uma análise, ele está sendo desrespeitoso com a minha trajetória. Aí, de vez em quando, dependendo de quem vem a crítica, me incomoda. Mas, no geral, me incomoda muito pouco, até porque eu grito mesmo. Cara, que eu saiba, eu nunca fui prejudicado por causa disso. Mas imagino que eu já tenha sido, tá? Não internamente, tá? Mas eu acho que pode ter gente que de fora olhando fala, pô, esse cara, não quero chegar muito perto dele não, que esse cara é uma granada sem pino, né? Esse cara é muito explosivo, que não é nem de longe o que eu gostaria de deixar como imagem. Eu só quero deixar como imagem hoje um cara que vê o país num momento muito difícil, no momento mais difícil que eu, como cidadão brasileiro, já vi, mais difícil ainda do que outros momentos de impeachment, por exemplo, que a gente já viveu, e então eu me sinto na obrigação de falar. Eu realmente acho que eu preciso me posicionar, respeito quem não queira, não tem problema nenhum, mas o meu papel como cidadão
é esse. Não é o meu papel como jornalista. Não é o meu papel como jornalista esportivo. É o meu papel como cidadão. E eu só tenho a lamentar quem tem esse tipo de fica no futebol, fala de futebol. Porque a grande maioria dessas pessoas falando para mim para falar de futebol não são do futebol. Então, se eu fosse seguir à risca o que elas estão falando, que é só ficar naquilo que eu sou especialista, elas também não poderiam estar falando de futebol. Elas deveriam estar falando sobre as suas respectivas profissões. A engenharia, a medicina, a administração, o direito, seja lá qual for. Então, assim, eu não sei de onde que essas pessoas entenderam que eu não posso me posicionar, que eu tenho que ficar só no futebol, que a vida se limita a isso. Eu, desde sempre, achei que o futebol era só uma parte da minha vida, sempre achei que a minha profissão era só uma parte da minha vida. A minha função dentro da minha profissão era só uma parte dentro daquilo que eu posso ainda fazer na minha profissão. Então, eu realmente lamento que as pessoas façam isso, porque não me atinge, não, fica no futebol, eu vou lá, silencio. Se tiver um pouquinho mais de falta de educação, eu bloqueio. Então, eu lamento que as pessoas pensem nisso, que achem que as outras não possam se posicionar. Então, olha só, eu sempre falei que eu não vou ficar narrando muito tempo. Eu sempre disse isso. Eu sou um cara que eu acho que a vida ela é muito curta para você fazer uma coisa só. E se você ficar fazendo uma coisa só, você não vai ver o mundo de uma outra forma, tal. Então, acho que a vida já é curta. Se você ficar muito tempo fazendo uma coisa só, você não vai, sei lá, experimentar outras coisas. Então, eu gostaria de, num futuro que eu não sei qual é, eu certamente vou continuar trabalhando com comunicação, mas eu estou adorando aqui o estúdio que eu montei, que ainda falta ser finalizado, tem ainda reflexo aqui dessa iluminação e tal, mas eu estou adorando fazer minhas lives lá na Twitch, eu estou adorando voltar no ar com o André Henning, fazendo entrevistas sobre outros assuntos, eu adoro comunicar, falar tal. Então, eu sem dúvida que uma hora dessa é isso que eu vou fazer. Não sei se vai ser nesse estúdio aqui, porque pode ser que eu, né, dependendo dos meus compromissos aqui em São Paulo, eu vá tocar minha vida na Bahia, vá tocar minha vida em outro lugar. Mas eu vou... A minha ideia é abranger um pouquinho mais e falar de comunicação e fazer jornalismo de uma forma um pouco mais ampla e sair um pouquinho só do mundo do futebol. É evidente que eu vou continuar com a minha ligação com o esporte, que ela é, né, ela será eterna. Mas eu gostaria de fazer isso. Com relação a futuro, assim, imediato, cara, 2022 eu realmente não sei. O meu contrato encerra no final desse ano e essas coisas a gente não sabe, né? Enquanto você não tem um compromisso assinado de um novo contrato, você não tem como falar. Eu tenho tudo encaminhado, mas ainda não tenho contrato assinado a partir desse ano. A gente viveu um momento delicado, um momento de indefinição por conta de pandemia e de você realmente não encontrar as pessoas, não conseguir encontrar as pessoas, e a empresa crescendo e arrebentando aí no continente inteiro. Então, acaba que alguns assuntos ficam para trás, outros são mais urgentes, outros são menos urgentes. Então nesse momento, a gente está começando aí a conversar sobre alguma coisa, mas, por enquanto, eu, em dezembro, estou de férias na Praia do Forte, na Bahia. Mas eu tenho a expectativa de ainda continuar por algum tempo na Thunder. Eu acho que ainda tem coisa a ser feita, mas eu não sou o Galvão Bueno, que quer, sabe, trabalhar até cedo, mas não nem ferrando. Ele pô, não vai dar. E aí, pô, ele vai fazer 50 anos de profissão lá em Paris, né? Pô, velho, eu fiz 26 anteontem. 26 anteontem e já tô meio de saco cheio, já não tô, né? Já tô querendo dar uma... Mas assim, é difícil, cara, é uma rotina difícil. Você trabalha muito final de semana, você não consegue programar a sua vida, você não sabe qual jogo que você vai fazer na semana que vem, você não sabe se você tá de folga no sábado que vem ou se você não tá. Por uma casa é meu aniversário também semana que vem, então para poder negociar uma folga de aniversário você tem que se programar lá atrás, porque não existe, você não sabe se você vai estar de folga no dia das mães, no dia dos pais, e você só sabe em cima da hora. Então tem muita coisa que depois de longos anos vão te fazendo falta,
E você vai pesando essas coisas. Então, não é algo que eu quero ficar fazendo, não. Lembrando que o Roda Mídia com o André Henning está disponível na íntegra aqui no YouTube, no nosso canal, mas se você não tiver tempo, não puder acompanhar em vídeo, dá para ouvir a versão em áudio no Spotify. Já está lá, é só procurar por Roda Mídia, blog do Alan Simão. Eu fico por aqui e faço convite para você que ainda não for inscrito no canal para fazer a sua inscrição. É de graça e você acompanha e fica por dentro sempre dos temas da mídia esportiva e vai saber quando rolar novas lives como essa. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!